Minha esposa, Brenda, inclinou-se sobre a toalha de linho, seus brincos de diamante refletindo a luz do restaurante de Chicago, e declarou à nossa mesa de elites da cidade que se casou comigo por meu apoio estável, não por amor. Sua mão, repousando casualmente no braço de Gary Sutton, contava uma história mais clara do que suas palavras. Senti um frio na espinha, uma compreensão amarga que me deixou vulnerável. Você sempre foi bom demais para as partes complicadas da vida, Dale, disse Gary com um sorriso irônico, olhando para Brenda. O jantar já durava 2 horas. A conversa fluía, elegante e segura, como o vinho caro em nossas taças. Eu sentia o veludo pesado do sofá pressionando minhas costas. Brenda, por outro lado, estava em seu elemento, a estrela brilhante da mesa, sua risada ecoando um pouco alto demais. Ela usava os novos brincos de diamante que eu lhe dera de presente de aniversário no mês passado. Eles captavam a luz tênue do restaurante, brilhando a cada movimento de sua cabeça. O Dale, coitado, ainda acha que o mundo gira em torno de apertos de mão e boas intenções, disse Brenda, com um tom brincalhão na voz que sempre me deixava desconfiado. Ela se dirigiu a Frank Miller, o banqueiro de investimentos à nossa frente, e a sua esposa, Carol. Ambos esboçaram sorrisos educados e evasivos. A agência de Brenda, uma próspera empresa de relações públicas, frequentemente trabalhava com os clientes de Frank. Ela sempre transitava por esses ambientes sociais com uma desenvoltura que eu nunca conseguia alcançar. É verdade, continuou ela dando um gole em seu Pinot Noir. A integridade dele é quase pitoresca. Às vezes, acho que nosso casamento inteiro sobreviveu graças à sua doce ingenuidade. Ela riu então, uma risada aguda e cristalina. Honestamente, casei com ele pela estabilidade. Um bom apoio para minhas ambições, sabe? Alguém confiável para quem voltar para casa depois de um longo dia fechando negócios. As palavras pairaram no ar. Um soco que eu deveria fingir ser uma piada. Frank e Carol riram fracamente. Senti um rubor familiar subir ao meu pescoço, mas mantive o olhar fixo no arranjo floral no centro da mesa. Um nó apertado se formou atrás das minhas costelas. Do outro lado da mesa, a mão esquerda de Brenda repousava levemente no antebraço de Gary Sutton. Gary era um investidor de capital de risco, um homem que, educadamente, quase com desdém, havia rejeitado 3 das minhas propostas de negócios no último ano. Mesmo assim, ele frequentemente financiava os clientes mais excêntricos de Brenda. Seus dedos, longos e bem cuidados, batucavam suavemente na toalha de mesa perto do pulso dela. Percebi a sutil influência do perfume dela. Era a fragrância que eu lhe dera de presente de Natal, um perfume floral caro que ela dizia adorar. Naquela noite parecia se espalhar mais na direção de Gary, uma corrente suave e invisível que os conectava. Uma imagem nítida e clara se formou em minha mente, um mosaico se construindo lentamente a partir de peças dispersas e despercebidas. As noites em claro no escritório dela, as viagens de negócios repentinas, minha aceitação ingênua de suas explicações, as piadas sobre meus valores antiquados, o jeito como seus olhos sempre brilhavam um pouco mais quando Gary entrava na sala. O chão pareceu ceder sob meus pés. 5 anos. 5 anos do que eu pensava ser a construção de algo, de uma convivência tranquila, de futuros compartilhados. A base sobre a qual eu havia construído minha identidade, o homem que eu acreditava ser nessa parceria, desmoronou dentro de mim. As ilusões se estilhaçaram, não com um estrondo, mas com uma implosão silenciosa e interna. Empurrei a cadeira para trás, o som um leve arranhão contra o chão polido. Todos os olhares se voltaram para mim. A conversa na mesa cessou. Minha voz, quando finalmente saiu, soou estranha, quase um sussurro em meio ao zumbido do restaurante. Então acho que é hora de eu parar de ser ingênua. O sorriso perfeito de Brenda, aquele que ela ostentava nesses jantares, vacilou. Seus olhos, geralmente tão serenos, brilharam com uma aspereza peculiar. Dale, querido, o que você está fazendo? É só uma brincadeira dramática. Ela tentou disfarçar, recuperar a pose sofisticada, salvar a noite. Encarei seu olhar. O cheiro do perfume estava mais forte agora, uma doçura enjoativa. Apoio? Perguntei, minha voz ainda baixa. Sim, é para isso que servem os bons adereços, não é? Um músculo da mandíbula de Gary Sutton se contraiu. Frank Miller olhou para o prato, subitamente fascinado pelos aspargos. Meti a mão no bolso interno do meu paletó. Meus dedos se fecharam em torno do dinheiro dobrado. Retirei 5 notas de $100, todas impecáveis. As bordas roçaram meu polegar.
Lentamente, com cuidado, coloquei-a sobre a toalha de mesa de linho branco, bem ao lado da taça de vinho meio vazia de Brenda. Pela minha parte da diversão, declarei. O resto da minha contribuição para este casamento está oficialmente encerrado. Brenda inclinou-se para a frente, o rosto empalidecendo, a máscara de socialite cuidadosamente construída caindo por terra. Dale! Sibilou ela, a voz baixa e furiosa. Pare com isso! Agora! Não, Brenda, respondi com a voz firme, sem tremor. Senti uma estranha calma me envolver, uma clareza que eu nem sabia que me fazia falta. Pela primeira vez em 5 anos, não estou passando vergonha. Virei-me sem esperar por uma resposta. Afastei-me da mesa, passando pelos olhares curiosos dos outros clientes, pela recepção e saí pela pesada porta giratória. O ar de dezembro lá fora foi um choque, cortante e frio, penetrando na minha pele exposta. Ao mesmo tempo, parecia limpo, depois do calor e da artificialidade do restaurante. Respirei fundo, o cheiro metálico de escapamento e concreto úmido enchendo meus pulmões. Minha casa vitoriana, geralmente uma fonte de conforto tranquilo, agora parecia imensa e repleta de sombras. Percorri os cômodos silenciosos, cada objeto, cada móvel parecendo guardar uma compreensão nova e amarga. Caminhei até o armário de bebidas de mogno no escritório, sua madeira escura refletindo os postes de luz. Servi uma dose de bourbon em um copo pesado, o líquido âmbar brilhando. Quase podia ouvir a risada de Brenda, o tilintar dos copos. A casa, percebi, não era um lar que ela realmente compartilhasse. Era apenas mais um palco para ela, um cenário cuidadosamente preparado. Meu lugar nele, um homem silencioso nos bastidores, útil para abrir portas e garantir estabilidade financeira, um mero acessório. A verdade se instalou fria e inegável no fundo do meu estômago. A casa em Lincoln Park tinha sido meu santuário. Comprei-a antes mesmo de Brenda entrar na minha vida. Uma sólida casa vitoriana com boa estrutura e um tranquilo jardim nos fundos. Era um lugar onde eu podia respirar, um lugar que me transmitia segurança. Ela sempre a considerava tradicional demais, um pouco rígida para o seu gosto moderno, mas mudou-se para lá sem hesitar, preenchendo os cômodos com sua energia vibrante e seus muitos pertences. Agora, parada em nosso quarto, olhei para a penteadeira dela. Era um cenário caótico de perfumes caros, frascos que eu havia comprado para ela em aniversários e natais. Ela sempre torcia o nariz para o papel de embrulho, declarando que o perfume não era bem a sua cara, antes de usá-lo diariamente. Nunca um agradecimento, nunca um reconhecimento da intenção por trás do presente. Apenas o cheiro, agora misturado com o aroma fraco e persistente da colônia de Gary Sutton. Caminhei até seu closet enorme, um espaço maior que meu primeiro apartamento. Minha mão deslizou sobre a seda de um vestido de coquetel, a textura áspera de um blazer de tweed. Etiquetas de grife, uma após a outra, todas pagas pelas minhas semanas de trabalho de 60 horas, pelas planilhas e ligações noturnas da minha empresa de planejamento financeiro. Por 4 anos, ela explicou que sua agência de relações públicas estava ganhando impulso, justificando gastos extravagantes com jantares com clientes, viagens e eventos de networking. Minhas sugestões discretas sobre o orçamento, sobre uma abordagem mais conservadora, sempre foram recebidas com um gesto de desdém, rotulado como mente pequena. Lembrei-me de como amava sua ambição, seu carisma inegável. Eu havia me convencido de que éramos o par perfeito, sua determinação e talento, minha estabilidade e praticidade. Uma bela ilusão, percebi agora, construída sobre a base da minha devoção silenciosa e da conveniência calculada dela. Peguei uma mala de couro antiga e resistente na prateleira de cima do meu armário. Era uma mala que eu tinha há anos, bem usada das minhas viagens a trabalho, uma peça de bagagem prática que Brenda nunca considerou elegante o suficiente para comentar. Comecei a arrumar as coisas. Só o essencial: minha calça jeans surrada, algumas camisas de botão básicas, os livros que eu estava lendo no momento, meu velho moletom da faculdade. Coisas que Brenda não tinha escolhido, não tinha aprovado, não tinha tentado substituir por algo melhor. Cada item que eu dobrava e colocava na mala parecia uma pequena e silenciosa rebeldia. 3 horas se passaram. A casa permaneceu silenciosa, exceto pelo farfalhar das minhas roupas e o ocasional som distante de uma sirene. Então, eu ouvi o clique característico dos saltos de Brenda no piso de mármore do hall de entrada. Uma cadência familiar.
Um suspiro dramático, audível até mesmo do quarto. Ela esperava que eu saísse, perguntasse sobre a noite dela, oferecesse uma bebida, seguisse o padrão habitual de nossas negociações pós-discussão. Daily, você ainda está chateado mesmo? Sua voz, embora fingisse leveza, carregava um tom ligeiramente áspero. Ela caminhou mais para dentro da casa. Sinceramente, Frank e Carol ficaram praticamente com inveja da nossa dinâmica hoje à noite. Provavelmente gostariam de ter o nosso tipo de faísca. Ela apareceu na porta do quarto, ainda com o vestido preto, um leve borrão de batom perto da boca perfeita. Seus olhos pousaram na minha mala aberta e depois voltaram para o meu rosto. Um encolher de ombros desdenhoso. O que é isso? Algum tipo de birra? Vai para a casinha da sua mãe em Naperville? Havia um toque de divertimento na voz. Uma condescendência ensaiada. Fechei um pequeno nécessaire e o coloquei na mala. Minha mãe mora em Evanston, Brenda. O detalhe era pequeno, talvez insignificante, mas evidenciava anos de indiferença dela, sua audição seletiva. Ela sabia onde minha mãe morava, mas nunca se lembrava. Não era importante para ela, dela. Ela acenou com a mão, ignorando minha correção. Ah, tanto faz. Você volta amanhã de qualquer jeito. É igual aquela vez com o carro novo, lembra? Você ficou quietinha, fez as malas e 3 horas depois estava me perguntando se eu queria o modelo com teto solar. Ela foi até a penteadeira, sentou-se e começou a tirar os brincos de diamante, colocando-os cuidadosamente em um pratinho de veludo. Seu reflexo a encarava. Então, o que você quer? O carro novo? Uma mesada maior para seus projetos? Ela começou a aplicar sabonete líquido em um algodão. Fechei o zíper da minha mala com um clique decisivo. O som ecoou no quarto silencioso. Desta vez não. Brenda parou abruptamente. Virou-se da penteadeira, ainda segurando o algodão e o demaquilante. Metade da sua maquiagem havia sido removida, deixando um lado do rosto completamente limpo e o outro ainda impecavelmente maquiado. O contraste era gritante. Pela primeira vez naquela noite, talvez pela primeira vez em muito tempo, vi um lampejo de algo genuíno em seus olhos. Não raiva, não divertimento, mas uma preocupação crua e pura, uma pequena rachadura em sua fachada, de outra forma impenetrável. O rosto de Brenda, meio limpo, meio maquiado, parecia grotesco e irregular sob a luz suave do quarto. Seus olhos, geralmente tão penetrantes e confiantes, estavam arregalados e um pouco frenéticos. Ela se levantou, o algodão esquecido em sua mão. Dale, pare com essa bobagem. Você precisa de mim. Fui eu quem te apresentou a Frank Miller, a Gary Sutton. Essas são as pessoas que importam nesta cidade. Você precisa da minha rede de contatos. Apertei as correias internas da minha mala, prendendo os poucos itens que levaria. Preciso de uma parceira, Brenda, não de uma guardiã. E preciso de alguém que não me use como piada. Minha voz permaneceu calma, quase distante. Cada palavra parecia um tijolo sendo colocado, construindo um muro entre nós. Seu pânico começou a aumentar, embora ela tentasse escondê-lo sob uma nova camada de indignação. Você vai jogar fora tudo o que construímos? Sua posição nesta cidade? Acha que pode se dar bem sem as minhas apresentações, sem as minhas conexões? Ninguém vai te levar a sério. Ela gesticulou ao redor do luxuoso quarto, sua voz se elevando ligeiramente. Minha rede de contatos é seu único acesso à elite de Chicago, Dale. Você não será nada sem ela. Levantei os olhos da minha tarefa. Na verdade, já fechei 3 novos contratos no último mês. Clientes independentes, negócios por indicação, construídos com base na minha própria reputação. As palavras saíram baixas, uma simples constatação, mas atingiram-na com a força de um golpe físico. O rosto dela empalideceu um pouco mais. E depois tem o acordo pré-nupcial. Continuei, fechando a mala e colocando-a no chão. Lembra dele? Aquele que você chamou de paranoia jurídica adorável quando assinamos? Os olhos de Brenda se arregalaram, um horror crescente substituindo sua raiva inicial. Ela mal havia olhado para o documento 5 anos atrás, assinando-o com um floreio, ansiosa para prosseguir com os preparativos do casamento. Ela provavelmente pensou que era apenas uma formalidade, uma concessão à minha sensibilidade antiquada. Protege meus bens, expliquei calmamente, incluindo esta casa, minha empresa e minha propriedade intelectual. Também define claramente a divisão de responsabilidades e obrigações financeiras. As cláusulas, que ela havia ridicularizado como excessivamente detalhadas e desnecessárias, agora se erguiam como uma barreira intransponível.
Quaisquer investimentos feitos em sua agência foram claramente identificados como empréstimos, não como contribuições de capital do nosso patrimônio conjugal. Seu rosto, ainda parcialmente maquiado, se contorceu. Você, seu desgraçado frio e calculista, você planejou isso, não foi? Todo esse tempo você estava apenas esperando. O Dale ingênuo e confiante que eu conhecia era uma mentira. Sua voz agora era estridente, o verniz polido completamente desaparecido. Não sou ingênua, Brenda, corrigia, mantendo o olhar firme. Eu estava confiando. Há uma diferença. Essa distinção era importante para mim. Não se tratava de tolice, mas de uma crença em uma intenção compartilhada que havia sido totalmente unilateral. Peguei minha mala. Já entrei em contato com um advogado. Você receberá a intimação amanhã de manhã. Foi isso. O último fio se rompeu. Brenda soltou um grito gutural, um som que eu nunca tinha ouvido dela antes. Com os olhos arregalados, ela agarrou um frasco de perfume pesado e ornamentado de sua penteadeira. Um presente de sua mãe, não meu, e o arremessou com toda a força contra a parede. Ele se estilhaçou com um estrondo violento, fragmentos de vidro e líquido espirrando sobre o papel de parede claro, deixando uma mancha escura e crescente. Você vai se arrepender disso, Dale. Vai se arrepender de cada segundo. Sua voz estava embargada por uma raiva crua e repugnante. Olhei para ela, olhei-a de verdade naquele momento, parada em meio aos cacos de vidro e ao aroma avassalador de perfume caro e desperdiçado. Uma profunda tristeza me invadiu. Aquela mulher, distorcida pela fúria e pelo medo, era uma estranha. Aquela que eu amara, aquela em torno da qual eu construíra minha vida, nunca existira de verdade. Foi uma constatação mais dolorosa do que qualquer insulto, qualquer traição. Sem dizer mais nada, virei-me e saí da sala, deixando para trás os cacos e os gritos. Desci a grande escadaria, cada degrau me afastando ainda mais da vida que eu conhecia. A porta da frente fechou-se com um clique silencioso, selando o passado. O ar frio de dezembro me envolveu mais uma vez. O peso da decisão oprimia meu peito, uma dor surda, mas, por baixo dela, uma estranha e silenciosa libertação florescia, como um único broto resistente rompendo a terra congelada. Brenda ficou sozinha no quarto danificado, rodeada pelo cheiro enjoativo de ilusões despedaçadas e pelo eco persistente do seu próprio desespero. O pequeno apartamento alugado num bairro tranquilo e discreto parecia um mundo à parte. Nada de hall de entrada em mármore, nada de armários enormes. Apenas espaços funcionais, uma vista agradável para um carvalho frondoso e um silêncio que parecia menos ausência e mais paz. Eu havia trocado a grandiosidade da era vitoriana por uma existência mais simples, e nesse contraste marcante, encontrei uma clareza surpreendente. O trabalho tornou-se minha âncora. A consultoria de TI, com sua lógica precisa e foco na resolução de problemas, oferecia um mundo organizado e estruturado, onde as ações tinham consequências previsíveis. Era um antídoto bem-vindo à realidade caótica e imprevisível que eu acabara de deixar para trás. Minha advogada, Susan, era uma mulher pragmática, com um olhar penetrante e uma mente jurídica ainda mais afiada. Nos reuníamos semanalmente em seu escritório no centro da cidade. Brenda está tentando contestar o acordo pré-nupcial, informou-me Susan numa terça-feira, com a voz impassível. Alega ter sido coagida, que não entendeu os termos. Eu já esperava por isso. Tenho tudo, eu disse a ela, com a voz calma. E-mails em que ela se referia a isso, em tom de brincadeira, como meu seguro contra compromisso. Mensagens de texto confirmando que seu advogado havia revisado o documento. Até mesmo uma conversa gravada de um dos nossos primeiros jantares de aniversário, em que ela admitiu que mal o leu, mas o considerou adorável paranoia jurídica, e o assinou sem questionar. Susan assentiu com um lampejo de aprovação no olhar. Ela sabia o jogo que Brenda estava jogando e sabia que eu tinha as peças para contra-atacar. Então, o pacote chegou. Anônimo. Um simples envelope pardo sem remetente deixado na minha caixa de correio. Dentro, uma pilha de fotografias brilhantes, daquelas tiradas com uma lente teleobjetiva granuladas, mas inegavelmente nítidas. Brenda e Gary Sutton, em situações comprometedoras. Jantares em restaurantes sofisticados, não os formais, mas aqueles íntimos, com mesas reservadas. Abraços do lado de fora de residências particulares na Gold Coast.
Beijos rápidos e furtivos em estacionamentos mal iluminados depois do que pareciam ser reuniões noturnas. A traição me atingiu novamente, não com a dor explosiva da descoberta inicial, mas com uma pulsação fria e surda. Era o que eu suspeitava, o que eu negava. Ver tudo exposto, inegável, foi uma ferida à parte. Mas uma foto se destacou. Mostrava Brenda rindo encostada em Gary Sutton no que parecia ser o escritório dele em casa. Em sua mão, segurada casualmente, estava um documento, um contrato ou um papel timbrado, mas inegavelmente um documento legal, com o logotipo característico da empresa de capital de risco de Gary Sutton. A data impressa nele, claramente visível mesmo na foto imperfeita, era anterior ao lançamento oficial da agência de Brenda, antes de ela ter conseguido o empréstimo inicial comigo, antes mesmo de ela ter começado a ganhar impulso. As implicações me atingiram com a força de um soco físico. Brenda não estava apenas usando minha rede de contatos para sua agência. Ela não estava apenas tendo um caso. Era algo mais profundo, algo muito mais calculado. Uma farsa planejada, uma teia de mentiras que entrelaçava suas aspirações profissionais com uma traição profundamente pessoal, usando-me como um recurso disponível e confiável. Marquei uma reunião de emergência com Susan. Coloquei as fotos sobre a mesa dela, apontando para a que continha o documento. Susan pegou o documento, sua expressão endurecendo ao ler as datas e os logotipos visíveis. Seus olhos se estreitaram. Isso muda tudo, Dale. Não se trata apenas de infidelidade, é uma possível fraude. Discutimos as implicações, não apenas para o nosso processo de divórcio, mas também para a agência da Brenda, para a reputação profissional dela, a imagem cuidadosamente construída que ela havia cultivado. O empréstimo que eu lhe fiz, aquele que ela sempre apresentou como meu investimento no sonho dela, de repente assumiu um tom sinistro. Se a empresa do Gary Sutton estivesse a apoiando, antes ela chegou a alegar que precisava do meu capital. Então, para que servia exatamente o meu dinheiro? Uma reserva? Uma cobertura? Uma raiva fria começou a se instalar em mim. Não era a fúria abrasadora e dilacerante que eu poderia ter sentido dias atrás. Era diferente. Era a indignação silenciosa e latente de uma profunda injustiça. Não se tratava de amor perdido, mas de engano calculado, de ser sistematicamente enganada por alguém em quem eu confiava plenamente. Quero levar isso adiante, disse a Susan, com a voz firme. Não por vingança, pela verdade, por justiça financeira. Ela assentiu, compreendendo. Enquanto isso, Brenda mantinha sua imagem pública. Eu a via rapidamente em colunas sociais, em eventos beneficentes, sempre impecavelmente vestida. Um exemplo de elegância sob pressão. Havia dicas sutis em entrevistas, alusões discretas a desafios pessoais e exigências descabidas de um futuro ex-marido. Ela estava construindo sua narrativa, pintando-se como vítima. Permaneci em silêncio. Mantive a cabeça baixa, concentrada no meu trabalho, no meu caso. O jogo que ela estava jogando era longo, e eu sabia jogá-lo melhor do que ela jamais saberia. A abordagem de Susan foi cirúrgica. Cartas, não abertamente acusatórias, mas precisas, chegaram às mesas de Gary Sutton e do departamento jurídico de sua empresa. Elas faziam alusão a descobertas recentes, potenciais conflitos de interesse e discrepâncias em registros históricos de investimentos. A linguagem era formal, ponderada, mas a implicação subjacente era clara. Inicialmente, Gary Sutton manteve o controle, suas aparições públicas ainda impecáveis. Mas, em poucas semanas, as rachaduras começaram a aparecer. Em um evento beneficente no centro da cidade, eu o vi do outro lado do salão. Ele parecia estar constantemente checando o celular, seu sorriso confiante de sempre substituído por uma carranca tensa. Seus olhos se moviam nervosamente. A fachada estava se desfazendo. Sussurros, como uma brisa suave de Chicago, começaram a circular pelos círculos da elite da cidade. Irregularidades, ética questionável, financiamento não convencional. Esses termos, antes impensáveis no círculo de Brenda, agora estavam associados à sua agência. A imagem cuidadosamente construída de sucesso sem esforço começou a ruir. Alguns dos clientes mais importantes de Brenda, as mesmas pessoas que ela orgulhosamente me apresentou, começaram a se afastar discretamente. Frank Miller, o banqueiro de investimentos, cancelou sutilmente eventos futuros com a empresa dela. Algumas semanas depois, toda a sua empresa transferiu a conta de relações públicas para um concorrente. Os sinais sutis eram inconfundíveis.
As ligações e mensagens de Brenda começaram. No início, eram súplicas, carregadas de um charme manipulador familiar. Dale, querido, isso tudo é apenas um mal-entendido. Podemos resolver isso, você sabe que podemos. Então, o tom mudou. Ameaças, veladas a princípio, depois cada vez mais diretas. Você está arruinando a minha vida, Dale. Tudo pelo que trabalhei. Você vai se arrepender. Eu não respondi. Susan tinha sido clara, sem envolvimento. Limites legais, ela chamava. Eram também limites que eu mesmo havia criado, protegendo uma paz frágil. Então veio sua declaração pública desesperada. Um comunicado de imprensa cuidadosamente redigido, distribuído à mídia local, me retratando como um ex-marido vingativo orquestrando uma campanha difamatória. Mas seu charme habitual, sua capacidade magnética de moldar qualquer narrativa, pareceu não surtir efeito. As palavras soaram vazias, carentes da autenticidade que antes inspiravam. A cidade, ao que parecia, começava a perceber a ilusão. O ponto de virada ocorreu com um artigo importante em uma revista de negócios local. Não era uma reportagem investigativa, ainda não, mas levantava questões pertinentes sobre as fontes obscuras de financiamento da Agência de Relações Públicas de Brenda e suas estratégias de aquisição de clientes rápidas e quase inexplicáveis. O artigo, embora redigido com cuidado, não deixava dúvidas de que havia fumaça, onde Brenda insistia que não havia fogo. O artigo atingiu duramente a empresa de Gary Sutton. Mais tarde, descobri que uma investigação interna havia começado a sério. Para se proteger e salvar sua própria carreira, Gary fez o que qualquer empresário interesseiro faria. Rompeu relações com Brenda, pública e inequivocamente. A empresa de capital de risco emitiu um comunicado distanciando-se de quaisquer associações passadas com a agência de Brenda, alegando preocupações éticas imprevistas. A situação financeira de Brenda começou uma espiral descendente rápida. O fluxo de caixa de sua agência diminuiu drasticamente, à medida que os clientes, assustados pela atenção da mídia e pela desistência de Gary Sutton, cancelaram seus contratos. O estilo de vida luxuoso, antes aparentemente sem esforço, tornou-se uma luta desesperada para manter as aparências. Até mesmo suas amigas mais próximas da alta sociedade, aquelas que antes eram atraídas por sua energia vibrante, começaram a evitar suas ligações e seus convites. Um isolamento silencioso e profundo começou a se instalar ao seu redor. Não sentia alegria em seu sofrimento, apenas um reconhecimento vazio, uma compreensão sombria de que essas eram as consequências diretas de suas escolhas, do caminho que ela havia meticulosamente, astutamente pavimentado para si mesma. Não houve triunfo, apenas uma resignação silenciosa à realidade que se desenrolava. Esta foi a jornada de um homem, uma história de reconstrução desde a base, de encontrar força na verdade e de seguir em frente com integridade. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Concentrei-me na minha própria vida, reconstruindo-a tijolo por tijolo. Novos projetos de TI surgiram, clientes buscando minha expertise e valorizando minha abordagem direta. Eram projetos que se alinhavam com minha integridade, com a satisfação tranquila de um trabalho honesto. A ligação de Susan veio algumas semanas depois. Sua voz era firme. A equipe jurídica de Brenda está aberta a negociações para um acordo, Dale. Houve uma mudança significativa na posição deles. A urgência em seu tom era evidente. Eles estavam sentindo a pressão. Quando a oferta inicial chegou, era insignificante, quase insultante. Muito abaixo do que Susan sabia que poderíamos conseguir no tribunal. Era um sinal não de negociação, mas de desespero. A proposta inicial de acordo de Brenda, uma quantia irrisória destinada a fazer seus problemas desaparecerem a baixo custo, foi imediatamente rejeitada. Eu não estava interessado em uma saída rápida. Queria uma prestação de contas completa, uma análise transparente das finanças da agência dela. Susan concordou. Não se tratava mais apenas do meu dinheiro, tratava-se de princípios. A batalha legal se intensificou, passando de insinuações sutis a exigências diretas. Susan, com sua abordagem meticulosa, começou a desvendar um padrão de má gestão financeira na agência de Brenda. Empresas de fachada, faturas inflacionadas, despesas disfarçadas de desenvolvimento de negócios que claramente beneficiavam o estilo de vida pessoal de Brenda. Estava tudo lá, organizado em colunas claras e condenatórias. O informante anônimo, talvez encorajado pela escalada da situação, forneceu mais documentos. Estes eram mais difíceis de obter,
mais diretos. Provas de que fundos de clientes foram desviados para pagar as viagens luxuosas de Brenda, roupas de grife e até mesmo os brincos de diamante de aniversário, que eu, sem saber, havia comprado para ela como parte de seu plano meticulosamente arquitetado. O rastro de papel era extenso, mas estava lá, se você soubesse onde procurar. A revista de negócios, agora totalmente envolvida, publicou uma reportagem investigativa complementar. Este artigo foi mais direto, citando fontes identificadas, ex-funcionários descontentes que testemunharam as irregularidades financeiras em primeira mão. Eles detalharam a cultura de sigilo, a pressão para ocultar transações e o medo de denunciar. A matéria expôs a mecânica cínica da ambição de Brenda. Sua agência desmoronou. Os principais clientes restantes, incapazes de suportar a publicidade negativa e as crescentes evidências, rescindiram seus contratos. Seguiram-se demissões em massa, deixando Brenda com uma equipe reduzida e uma lista de clientes que desaparecia rapidamente. Gary Sutton, sempre pragmático, emitiu outra declaração pública. Esta foi muito mais agressiva, distanciando-se explicitamente, assim como sua empresa, de Brenda Hayes e suas práticas antiéticas. Ele se retratou como uma vítima inocente, um investidor ingênuo enganado por uma operadora desonesta. A ironia não me passou despercebida. O cenário social de Chicago, antes o playground de Brenda, agora se transformara em um campo minado. Em um importante leilão beneficente, ouvi sussurros. Não mais murmúrios sutis, mas zombaria descarada. Observei à distância um grupo de mulheres, antes suas confidentes mais próximas, virarem-lhe as costas visivelmente quando ela se aproximou. Seu isolamento era total. Até mesmo Frank Miller, o homem cuja empresa fora uma das primeiras a se distanciar, finalmente se irritou. Soube do confronto por um conhecido em comum que o presenciou. Em um evento do setor, Frank encurralou Brenda com o rosto vermelho de uma fúria que ia além da decepção profissional. Ele a repreendeu pelos danos à reputação de sua empresa e pelas ligações frenéticas que recebia de seus próprios clientes. Brenda, pela primeira vez, não teve uma resposta espirituosa, nenhuma manobra de descontração. Segundo relatos, ela ficou ali parada, sem palavras, absorvendo toda a fúria dele. Sua grandiosa casa vitoriana, outrora símbolo de sua ambição desmedida, tornou-se uma gaiola dourada, um fardo financeiro. As prestações da hipoteca atrasaram. O estilo de vida opulento que construíra dependia de um fluxo constante de dinheiro, e agora a torneira havia sido fechada. Ela tentou usar a pouca influência que lhe restava, recorrendo a antigos favores, mas encontrou todas as portas fechadas. Seus limites de crédito estavam congelados. Seus bens pessoais estavam cada vez mais atrelados a honorários advocatícios e indenizações iminentes. Então, uma mensagem de voz. Era do meu telefone pessoal, um número que ela raramente usava. Sua voz estava rouca, sem o polimento de antes, embargada pelas lágrimas. Dele, por favor, só faça parar. Eu não consigo. Eu não aguento mais. Por favor. O apelo era desesperado, quebrado. Eu a ouvi, sentado no meu apartamento silencioso, com o pequeno carvalho do lado de fora da minha janela farfalhando ao vento. A voz dela era um eco oco da mulher que um dia amei, agora apenas uma estranha do outro lado da gravação. Não senti nada, nenhuma satisfação, nenhuma pena, apenas um vazio profundo e silencioso. Susan ligou logo depois. O advogado de Brenda insinuou que ela poderia tentar fugir ou esconder o que restou de seus bens. Precisamos ser proativos. Ela me pediu que autorizasse todas as medidas legais necessárias para obter liminares e impedir qualquer outra tentativa de fuga. Sim, eu fiz, firme na minha convicção de que ela deveria enfrentar todas as consequências de seus atos, por mais amargas ou duras que fossem. A verdade, enfim, precisava ser dita. Os trâmites legais, uma vez iniciados, avançaram lenta, mas inexoravelmente. O tribunal emitiu uma liminar, um documento frio e inflexível que congelou as contas pessoais e comerciais restantes de Brenda. Os últimos vestígios de sua autonomia financeira desapareceram. Sua agência, esvaziada por saques de clientes e honorários advocatícios, foi formalmente forçada à falência. Seus poucos ativos restantes foram liquidados e vendidos para cobrir uma fração das dívidas crescentes. Então veio o inevitável. O banco executou a hipoteca da grandiosa casa vitoriana, símbolo de sua ambição, o lugar que um dia chamei de lar. Brenda perdeu tudo. Eu a imaginei caminhando pelos cômodos vazios,
os fantasmas de suas festas extravagantes ecoando no silêncio. Ela tentou vender suas roupas e joias caras, aqueles símbolos brilhantes de sua vida anterior, mas o mercado foi implacável. As casas de penhores ofereciam trocados. O verdadeiro valor, ela aprendeu, estava apenas na ilusão que criavam. O divórcio foi finalizado. A sentença foi significativa, concedida a mim por fraude conjugal e apropriação indébita de fundos que eu havia investido em sua agência. Brenda recebeu uma quantidade mínima de bens, principalmente os pertences pessoais restantes que não foram apreendidos na liquidação. Sua reputação, no entanto, ficou permanentemente manchada, uma marca indelével no círculo fechado que ela outrora dominara. Gary Sutton também enfrentou seu acerto de contas. A investigação interna em sua empresa, alimentada pelas consequências da queda de Brenda e pela pressão de seus sócios, foi implacável. Ele acabou renunciando para buscar outras oportunidades. O eufemismo corporativo para ser forçado a sair sob uma nuvem de escândalo. Seu nome, antes sussurrado com respeito nos círculos de capital de risco, agora carregava um leve e desagradável odor de impropriedade. A vida, em seu jeito silencioso e persistente, começou a se reorganizar para mim. Em um evento profissional sobre investimentos éticos, encontrei Carol Miller. Ela se aproximou hesitante, seu comportamento normalmente impecável agora mais contido. Dale, começou ela, com a voz suave. Eu queria me desculpar pelo nosso comportamento, por não termos percebido o que estava acontecendo. Estávamos envolvidos, suponho, e pelo que Brenda disse no jantar. Eu realmente admiro a forma como você lidou com tudo isso, com tanta clareza. Seu pedido de desculpas pareceu genuíno, um reconhecimento silencioso de cumplicidade e arrependimento. Apenas assenti com a cabeça, com um pequeno sorriso educado no rosto. Não havia nada a perdoar. A verdade havia se revelado a todos. Segui em frente. O pequeno apartamento se tornou um trampolim. Investi na minha própria startup de tecnologia, um empreendimento baseado nos princípios que eu prezava: integridade, transparência e práticas éticas. A empresa cresceu de forma constante, atraindo clientes que valorizavam a essência em vez da ostentação. Formei novas amizades, conexões construídas sobre respeito mútuo e valores compartilhados, sem mais buscar validação em círculos sociais superficiais. Segundo boatos, Brenda foi vista pela última vez trabalhando num emprego administrativo mal remunerado num parque empresarial suburbano, um lugar bem distante das luzes da cidade, dos restaurantes exclusivos, do glamour que ela tanto almejava e conquistara. Seus antigos amigos e clientes, ao encontrá-la por acaso, muitas vezes viravam o rosto fingindo não reconhecê-la. Era um apagamento completo, um banimento silencioso do mundo pelo qual ela lutara tanto. Um dia, uma carta anônima chegou à minha caixa de correio, sem remetente. A caligrafia era da Brenda. Era uma mistura confusa de raiva, arrependimento e profunda autopiedade. Acusações da minha frieza, lamentos sobre a vida perdida dela, desculpas vagas que nunca chegavam ao ponto de uma verdadeira responsabilidade. Não havia um pedido de desculpa sincero, nenhuma compreensão genuína da dor que ela havia causado. Apenas o lamento ecoante da sua própria ruína. Li uma vez, as palavras girando na página, sentindo uma breve e fugaz pontada no peito. Depois, dobrei-a cuidadosamente e a joguei na lixeira de reciclagem. O capítulo estava realmente encerrado. Compreendi então que, embora uma parte de mim, nos dias de dor da traição, pudesse ter buscado vingança, o que eu realmente havia encontrado era algo mais profundo: paz através da justiça, da honestidade, da reconstrução silenciosa de uma vida construída sobre bases sólidas. Os anos se passaram, suavizando as arestas da memória e amenizando as feridas abertas. Meu novo empreendimento, construído sobre a base sólida da consultoria ética em TI, prosperou. Tornou-se um nome respeitado na indústria de tecnologia, não por inovações extravagantes, mas por sua competência discreta e transparência inabalável. Era uma sensação boa, a construção lenta e gratificante de algo honesto. Encontrei Sarah. Ela era restauradora de arte, uma mulher de olhos bondosos e mãos manchadas de pigmentos. Ela apreciava os momentos de tranquilidade na vida, a beleza sutil de uma tela restaurada, as verdades não ditas na madeira antiga. Não havia fingimento nela, nem atuação. Construímos uma relação genuína e tranquila,
baseada no respeito e na compreensão mútuos. Compramos uma casa modesta e confortável nos arredores da cidade. Um lugar com um jardim extenso e assoalho de madeira desgastado. Estava longe da opulência ostentosa da era vitoriana. Uma casa construída para viver, não para impressionar. Às vezes, na periferia da minha nova vida, sussurros sobre Brenda Reis chegavam aos meus ouvidos. Sempre de segunda mão, sempre vagos. Ela lutava para manter um emprego estável. Seu nome, antes sinônimo de glamour e sucesso, agora estava intrinsecamente ligado a escândalos, um conto de advertência. Gary Sutton também tentou ressurgir, buscando um retorno em um mercado menor, em outra cidade. Mas a internet tinha memória longa. Seu passado o seguia, uma sombra persistente limitando suas oportunidades, mantendo-o para sempre à margem. Frank e Carol Miller, tendo superado suas próprias tempestades profissionais e talvez encontrado uma nova perspectiva, estenderam um ramo de oliveira. Um almoço tranquilo, não para negócios, mas para uma conversa sincera. Falaram sobre crescimento, sobre aprendizado. Carol ofereceu um reconhecimento genuíno da minha força, um respeito discreto que senti ser merecido. Foi uma interação agradável, um sinal de que as antigas feridas, para alguns, estavam começando a cicatrizar. Encontrei um novo propósito em orientar jovens empreendedores, guiá-los não apenas em estratégia de negócios, mas também na importância silenciosa e muitas vezes negligenciada da ética, ajudá-los a navegar pelas armadilhas da ambição sem integridade, mostrando-lhes que o verdadeiro sucesso não exige sacrificar a própria alma. Numa tarde fresca de outono, passei de carro pela antiga casa vitoriana. Uma família diferente morava lá agora. Brinquedos infantis estavam espalhados pelo gramado, cores vibrantes contrastando com os tijolos em tons neutros. Parecia viva, um lar, não um palco. Não senti amargura, apenas uma sensação distante de passado, como observar uma cena de um livro que eu já havia terminado. A lembrança da traição não doía mais. Tinha se dissipado, tornando-se uma lembrança silenciosa, um testemunho de resiliência e autoestima. A humilhação pública, o momento em que as palavras de Brenda romperam o murmúrio educado do restaurante, fora outrora a minha maior vergonha. Agora, eu a via como o catalisador. Aquele desmoronamento brutal e público fora a faísca da minha verdadeira liberdade, a violência necessária que estilhaçou a ilusão e me obrigou a construir algo real. O pagamento de Brenda, percebi, não era apenas financeiro, embora isso fosse significativo. Era a perda da sua identidade, do seu status social, da sua narrativa cuidadosamente construída, tudo aquilo que ela realmente valorizava. Compreendi que a justiça nem sempre se tratava de vingança, de recuperar o que foi perdido. Tratava-se de restaurar o equilíbrio. Tratava-se de construir algo novo, sobre uma base de verdade e experiência conquistada com esforço. Apreciei o ritmo tranquilo da minha nova vida, a conexão genuína com Sarah, o trabalho significativo que preenchia meus dias, a integridade inabalável que guiava minhas escolhas. Os valores do meio-oeste que antes eu pensava que Brenda descartava como ingênuos, honestidade, trabalho árduo, comunidade, uma abordagem direta da vida, tornaram-se meu alicerce, meus princípios orientadores. As cicatrizes permaneceram, um tênue vestígio do que fora, mas a cura era possível. Uma vida construída sobre alicerces sólidos, eu sabia agora, poderia resistir a qualquer tempestade. Os anos se fundiram uns nos outros. Eu estava em um palco iluminado, recebendo um prêmio do setor por práticas comerciais éticas, um momento de silenciosa e profunda validação. Meu discurso, proferido para uma sala repleta de rostos atentos, fez referência sutil às dificuldades de construir um negócio com base em princípios sólidos, enfatizando a importância da verdade e da conexão humana genuína. Eu sabia que Brenda morava longe de Chicago agora, despojada de seu antigo glamour, uma sombra da mulher que um dia dominara todos os ambientes. De vez em quando, ela lia artigos sobre o meu sucesso, um contraste amargo com suas próprias lutas, uma lembrança dolorosa do que havia perdido. Gary Sutton havia caído no esquecimento. Seu nome uma nota de rodapé esquecida em um pequeno escândalo corporativo. Fiz uma doação anônima e significativa para uma instituição de caridade local que apoia vítimas de fraude financeira, um gesto discreto de generosidade que me pareceu certo. Mais tarde, Sarah e eu passamos uma noite tranquila conversando sobre o nosso futuro, uma vida construída sobre valores compartilhados e respeito mútuo. Pensei na minha mãe.
cuja honestidade inabalável sempre foi a minha bússola, e senti um orgulho profundo e sereno. A imagem de Brenda naquele restaurante, zombando da minha ingenuidade, surgiu uma última vez, mas não teve poder algum. Compreendi que o verdadeiro preço que ela me custou não foi apenas financeiro, mas a completa erosão de sua autoestima e reputação. Minha própria jornada de um homem perdido em um casamento tóxico para alguém que encontrou sua voz e propósito estava completa. A história terminou não com o triunfo sobre um inimigo, mas com a dignidade silenciosa de um homem que recuperou sua vida. Abraçando as verdades simples e autênticas de uma vida no meio-oeste americano, longe da pretensão da cidade, eu sabia que a verdadeira riqueza não residia em diamantes ou vestidos de grife, mas na integridade, na paz de espírito e na conexão humana genuína. Olhei para a noite tranquila, um novo horizonte à frente, sabendo que finalmente estava exatamente onde precisava estar. A cerimônia de premiação se dissipou no murmúrio tranquilo de uma noite de satisfação. O reconhecimento parecia sólido, merecido, ao contrário dos aplausos vazios do antigo mundo de Brenda. Dirigi para casa, não para uma mansão ostentosa e imponente, mas para um lugar aconchegante onde Sarah me esperava. Sentamos na varanda, com as cigarras em um coro constante na noite quente do meio-oeste. Sua mão encontrou a minha, um gesto silencioso e simples. O destino de Brenda era um eco distante, uma lição aprendida. Gary Sutton também se tornara pouco mais que um sussurro. Não houve desfile da vitória, nenhum grande momento de vingança, apenas a batida constante e reconfortante de uma vida reconstruída, tijolo por tijolo, com honestidade. O preço de suas escolhas fora cobrado, não por mim, mas pela lógica implacável das consequências. Compreendi que minha própria paz não se encontrava em sua queda, mas na força silenciosa de minhas próprias escolhas, na verdade simples e despojada de uma vida vivida com integridade. O horizonte à frente parecia claro, livre de ilusões.